A sabedoria que a maturidade nos oferece revela uma verdade fundamental e muitas vezes subestimada. A verdadeira satisfação na existência não reside na busca frenética por esforços e conquistas, mas sim na mestria sutil de desapegar-se. Vivemos num mundo que eleva a produtividade e a ambição a dogmas inquestionáveis. No entanto, à medida que envelhecemos, o essencial deixa de ser a quantidade de ações realizadas e passa a ser a sua qualidade intrínseca. É precisamente neste período da vida que se torna crucial aprimorar a capacidade de fazer menos, porém com uma consciência ampliada e uma alegria mais profunda. Muitas das preocupações e apegos da juventude perdem a sua relevância com o passar do tempo. A constante vigilância sobre o que os outros pensam, o envolvimento em discussões fúteis, a corrida desenfreada por bens materiais ou a tentativa exaustiva de agradar a todos, tudo isso, na realidade, mais nos esgota do que nos preenche. O segredo para uma vida plena e satisfatória não reside na acumulação incessante de novos objetivos, mas na libertação consciente de fardos desnecessários, como as preocupações excessivas, as angústias paralisantes e as obrigações supérfluas. Ao longo desta reflexão aprofundada, vamos detalhar 9 hábitos específicos que, ao serem abandonados, abrem caminho para uma quietude autêntica, uma harmonia interior duradoura e o prazer simples de apenas existir. Porque a felicidade na maturidade não é uma questão de querer fazer mais, mas de saber direcionar a energia vital unicamente para aquilo que possui um significado genuíno e profundo. Primeiramente, é fundamental cessar a preocupação com o julgamento alheio. Desde a infância, somos condicionados a considerar a opinião dos outros como um barômetro da nossa validade. Contudo, com o amadurecimento, a inutilidade e o custo energético dessa prática tornam-se evidentes. As pessoas invariavelmente emitirão juízos, independentemente das nossas ações ou palavras. Mesmo que os seus atos sejam irrepreensíveis e pautados pela ética, haverá sempre quem encontre motivos para a crítica. A preocupação constante com o julgamento alheio representa uma gigantesca e desnecessária perda de energia neurofisiológica, ativando o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, o que eleva os níveis de cortisol. Em indivíduos com mais de 50 anos, a exposição prolongada a esse estado de alerta crônico pode acelerar o envelhecimento celular, comprometer a função imunitária, aumentar o risco de problemas cardiovasculares e contribuir para o declínio cognitivo, afetando a memória e a concentração. Esta busca contínua por validação externa esgota os recursos mentais que seriam melhor aplicados no autodesenvolvimento e na fruição da vida, prejudicando a neuroplasticidade. A verdadeira liberdade emerge quando se abandona a dependência da aprovação alheia. Não há nenhuma obrigação em corresponder às expectativas de terceiros. Esta é a sua vida. E quanto mais cedo aprender a priorizar os seus próprios valores sobre as opiniões externas, mais rapidamente encontrará a paz interior. Tentar agradar a todos é uma batalha perdida, pois cada indivíduo possui a sua própria e intransferível visão de mundo. Alguns o condenarão sem sequer conhecer a sua história, enquanto outros criticarão por simples hábito ou projeção. Quanto mais se concentra no que os outros pensam, menos tempo e energia restam para si mesmo. Ao permitir que as opiniões alheias guiem a sua vida, perde-se o contato com o seu próprio ser. Deixa-se de viver como se deseja, passando a viver como se convém aos outros. Liberte-se desta dependência. Seja simplesmente quem você é. A felicidade autêntica manifesta-se quando se cessa a preocupação em ser amado e aceite por todos. Aqueles que verdadeiramente o apreciam permanecerão ao seu lado, incondicionalmente. Viva de acordo com as suas próprias convicções, não pelas expectativas alheias. A sua harmonia interior é o que realmente importa. Em segundo lugar, Ramet, conflitos e dramas inúteis. As disputas, na vasta maioria das vezes, resultam apenas em irritação e um desperdício precioso de tempo e energia. Como regra geral, as pessoas tendem a manter-se firmes nas suas posições, independentemente da solidez dos argumentos apresentados. Por vezes temos a ilusão de que, se explicarmos o nosso ponto de vista com clareza suficiente, o outro finalmente compreenderá. No entanto, raramente é esse o caso. As emoções, frequentemente, ofuscam a lógica e o interlocutor pode simplesmente recusar-se a ouvir ou a considerar uma perspectiva diferente. Quanto mais se debate, mais se aprofunda num conflito que gera apenas negatividade e estresse.
A decisão de desapegar-se de uma discussão infrutífera é um sinal inequívoco de sabedoria, não de fraqueza. Saber evitar disputas estéreis não só preserva o seu sistema nervoso, minimizando a liberação de hormônios do estresse como adrenalina e noradrenalina, mas também protege a qualidade das suas relações. Para indivíduos com mais de 50 anos, a exposição frequente a estes picos de estresse pode exacerbar a hipertensão, aumentar o risco de arritmias cardíacas e contribuir para a inflamação crônica, um fator conhecido no desenvolvimento de doenças relacionadas com a idade. O silêncio e uma distância estratégica são muitas vezes a melhor resposta às provocações, evitando o desgaste cognitivo e emocional. Algumas pessoas não procuram a verdade, mas sim alimentar o seu próprio ego através do confronto. O ser sábio compreende que nem todas as batalhas merecem ser travadas. A energia despendida na tentativa de provar que se tem razão poderia ser investida de forma muito mais construtiva em atividades que promovam o seu bem-estar ou o de outros. É essencial compreender que a sua opinião nem sempre precisa ser ouvida ou aceite por todos. Por vezes, é preferível silenciar do que desperdiçar a sua energia vital com aqueles que não estão dispostos a escutar. A paz de espírito é um bem muito mais valioso do que a tentativa infrutífera de mudar as convicções de terceiros. Em terceiro lugar, não tente resolver os problemas dos outros. Cada pessoa deve trilhar o seu próprio caminho com as suas próprias dificuldades e provações. Mesmo com as melhores das intenções, a sua ajuda nem sempre será benéfica ou apropriada. Por vezes, ao resolver os problemas de alguém, você o priva da oportunidade crucial de aprender, de desenvolver resiliência e de se fortalecer através da própria experiência. As lições mais valiosas são aquelas que se extraem da vivência pessoal e do confronto direto com os desafios. Ao intrometer-se constantemente na vida alheia, corre o risco não apenas de esgotar a sua própria energia, mas também de ser confrontado com incompreensão ou até ressentimento. Aprenda a discernir entre aqueles que genuinamente necessitam de apoio e aqueles que simplesmente procuram descarregar os seus fardos sobre si. Recusar-se a resolver os problemas de outrem não é egoísmo, é uma manifestação de respeito pelas fronteiras individuais e pela autonomia de cada um. Ao libertar-se destas preocupações excessivas, recuperará uma energia preciosa para a sua própria vida e para os seus próprios desafios. Concentre-se na sua serenidade e bem-estar, em vez de tentar consertar aquilo que está fora do seu controle. Quando uma pessoa enfrenta dificuldades, isso faz parte integrante do seu percurso e do seu processo de crescimento pessoal. Abandone o sentimento de culpa por não conseguir ajudar a todos. É uma tarefa impossível e, fundamentalmente, não é sua responsabilidade. O auxílio excessivo pode, inclusive, fomentar a impotência aprendida no outro, impedindo o desenvolvimento de mecanismos de enfrentamento e de habilidades de resolução de problemas, essenciais para a saúde mental e cognitiva na maturidade. Em quarto lugar, abandone o perfeccionismo e os arrependimentos. O perfeccionismo cria a ilusão de que tudo pode ser controlado e que os erros podem ser sistematicamente evitados. No entanto, a vida é intrinsecamente imprevisível e os erros são inevitáveis e parte integrante do processo humano. A expectativa irrealista de um resultado perfeito frequentemente conduz à desilusão profunda e a uma tensão interna constante, que se manifesta fisiologicamente através de uma ativação crônica do sistema nervoso simpático. Para indivíduos com mais de 50 anos, esta tensão persistente pode elevar os níveis de cortisol e adrenalina, contribuindo para o estresse crônico, que, por sua vez, compromete a memória, a capacidade de tomar decisões e aumenta o risco de depressão e transtornos de ansiedade. A perfeição é um mito que nos impede de saborear a existência em toda a sua riqueza e imperfeição. Lamentar-se pelo passado não o mudará, apenas o privará da alegria do presente e da energia necessária para o futuro. Quanto mais se prende aos arrependimentos, menos força e motivação lhe restam para avançar. É crucial compreender que os seus erros passados não são falhas, mas sim as experiências que o moldaram na pessoa que é hoje. Cesse de lamentar aquilo que não pode ser alterado. A vida é feita de altos e baixos, e cada instante, cada experiência é importante e instrutivo. Aceite o seu percurso, com todas as suas provações e sucessos. Concentre-se no futuro e nas possibilidades que ele oferece, e não no que ficou para trás.
Não tenha receio de avançar, mesmo que o caminho seja desconhecido. Aceite a sua vida tal como ela é, com todas as suas imperfeições. A verdadeira força reside na capacidade de se aceitar a si mesmo e aos seus próprios erros como parte integrante da sua jornada. Em quinto lugar, cesse de acumular objetos supérfluos. Quanto mais coisas possuímos, mais preocupações e fardos agregamos à nossa existência. Os bens materiais podem parecer prometer felicidade e preenchimento, mas com o tempo, frequentemente transformam-se num fardo que exige a nossa atenção constante, o nosso tempo e os nossos recursos financeiros. A verdadeira felicidade não se mede pela quantidade de objetos acumulados, mas pela profundidade e qualidade dos momentos vividos. As memórias de encontros calorosos, de conversas sinceras e de viagens inesquecíveis são infinitamente mais preciosas e duradouras do que o mais recente gadget tecnológico. Simplificar a vida liberta não apenas espaço físico no ambiente, mas também a mente, permitindo-nos focar no essencial. A desordem material está correlacionada com o aumento de hormônios do estresse, a redução da capacidade de foco e uma sensação de sobrecarga mental. Para adultos com mais de 50 anos, o excesso de posses pode, além disso, representar riscos físicos, quedas, criar encargos de manutenção e desviar recursos financeiros de experiências que verdadeiramente enriquecem a vida e promovem o envolvimento cognitivo. O minimalismo, por sua vez, não é uma renúncia ao conforto, mas sim a arte de manter apenas aquilo que realmente importa e contribui para o seu bem-estar. Em vez de se rodear de objetos, rodeie-se de pessoas que o fazem feliz e de experiências significativas. A verdadeira riqueza mede-se pela qualidade de vida, não pela quantidade de bens. Os objetos adquiridos perdem valor intrínseco e monetário com o tempo, enquanto as experiências vividas e as memórias associadas a elas permanecem conosco para sempre, enriquecendo a nossa paisagem interior. Em sexto lugar, não procure mais agradar a todos. O desejo de ser universalmente agradável é uma corrida sem fim que nunca traz satisfação genuína. Independentemente do que faça ou diga, haverá sempre pessoas insatisfeitas ou com opiniões divergentes. A tentativa exaustiva de ser complacente com todos priva-o da sua individualidade e da sua paz interior. Colocar-se em primeiro plano não é um ato de egoísmo, mas uma escolha consciente em favor da sua própria harmonia e integridade. Aprenda a dizer não de forma assertiva e sem culpa. As pessoas que verdadeiramente o apreciam nunca lhe pedirão para se sacrificar em prol da sua conveniência. Aqueles que se ofendem com as suas escolhas provavelmente nunca o levaram a sério ou não valorizam a sua autonomia. Liberte-se da obrigação irrealista de agradar a todos. É uma meta inatingível e prejudicial. Quando parar de tentar, permanecerão na sua vida apenas aqueles que o apreciam por quem você realmente é, com todas as suas nuances e autenticidade. A sua energia é um recurso precioso. Desperdiçá-la na tentativa de agradar a todos é um erro monumental que afeta diretamente o seu bem-estar emocional e, consequentemente, a sua saúde física. A supressão da autoexpressão autêntica gera ressentimento e pode levar à depressão, afetando a função endócrina e a suscetibilidade a doenças. Em sétimo lugar, desacelere o ritmo da vida. Vivemos num mundo onde a velocidade e a produtividade incessante se tornaram medidas de sucesso e valor. No entanto, nesta corrida frenética, frequentemente perdemos a própria essência e a riqueza da vida. A agitação constante e a multitarefa criam uma ilusão de produtividade, mas na realidade apenas nos esgotam física e mentalmente. A vida não é uma competição, nem uma maratona para ser vencida a todo custo. As alegrias mais simples e profundas, o calor do sol na pele, o aroma do ar fresco, o riso genuíno de um ente querido, são o que verdadeiramente confere sentido à nossa existência. Se não abrandarmos, corremos o risco de passar ao lado destes instantes preciosos que nutrem a alma e o corpo. O silêncio deliberado, os passeios sem um destino específico, as conversas profundas e atentas, tudo isso confere à vida uma profundidade particular e uma qualidade intrínseca. Um ritmo de vida mais calmo e consciente ajuda a restaurar a harmonia interior, ativando o sistema nervoso parasimpático, responsável pelo descanso e digestão. Este estado fisiológico promove a redução da frequência cardíaca e da pressão arterial, melhora a digestão, fortalece o sistema imunitário e otimiza a qualidade do sono. Todos fatores cruciais para mitigar o declínio relacionado com a idade em indivíduos com mais de 50 anos.
Ao desacelerar, deixamos de ser reféns do tempo e começamos a vivê-lo plenamente, com presença e gratidão, o que também aprimora a atenção e a regulação emocional. Em oitavo lugar, pare de se preocupar excessivamente com o futuro. A ansiedade em relação ao que poderá acontecer não alterará o curso dos eventos. Ela apenas roubará a alegria do presente, que é o único tempo que realmente possuímos. O futuro permanecerá sempre incerto, por mais que tentemos controlá-lo ou prevê-lo. A antecipação do pior envenena a nossa realidade com milhares de pensamentos inúteis e catastróficos. Em vez de se atormentar com aquilo que ainda não existe, concentre-se no que está presente, no aqui e agora. A confiança na vida e nas suas próprias capacidades é a chave para a tranquilidade de espírito. Você já superou inúmeras provações e desafios no passado. Lembre-se que possui a força interior necessária para se adaptar e encontrar soluções para o que quer que o futuro traga. A sabedoria reside em viver plenamente o presente, com a confiança de que as coisas se desenrolarão como devem ser, aceitando a incerteza como parte da condição humana. A preocupação crônica mantém o cérebro num estado de hipervigilância, esgotando neurotransmissores e prejudicando funções cognitivas como a memória de trabalho e as funções executivas, um desafio particular para a faixa etária 50-65+. Cultivar a atenção plena no presente pode reequilibrar a química cerebral e promover a resiliência emocional. Em nono e último lugar, afaste-se de pessoas tóxicas. As pessoas que o rodeiam exercem um impacto direto e profundo no seu estado emocional e energético. É vital compreender que nem todas as relações merecem ser preservadas a todo custo, especialmente na maturidade, onde o tempo e a energia são bens preciosos. Algumas pessoas, infelizmente, apenas trazem energia negativa, crítica constante, manipulação e estresse para a sua vida. Se após interagir com alguém, se sente exausto, ansioso, irritado ou desvalorizado, é um sinal claro de que é hora de reavaliar essa ligação. Não tenha receio de deixar partir aqueles que não o valorizam, que o utilizam ou que drenam a sua vitalidade. A idade madura é o momento ideal para se rodear conscientemente de pessoas que o tornam mais feliz, que o apoiam, que o inspiram e que contribuem positivamente para o seu crescimento, e não de pessoas que se queixam, criticam ou manipulam constantemente. A vida é demasiado curta para a desperdiçar com indivíduos que não adicionam luz ou valor ao seu percurso. Às vezes, a melhor maneira de preservar o seu equilíbrio emocional, a sua saúde mental e a sua integridade é simplesmente deixar ir aqueles que já não são necessários ao seu caminho ou que se tornaram um obstáculo ao seu bem-estar. Relações tóxicas geram estresse crônico, elevam o cortisol e contribuem para a inflamação sistêmica, acelerando o envelhecimento celular. A manutenção de uma rede social de apoio positivo é um fator-chave para a longevidade e a saúde cognitiva na meia-idade. A vida, fundamentalmente, não é uma corrida sem fim em direção a conquistas, aprovação externa ou acumulação de bens. A verdadeira satisfação e plenitude vem quando você escolhe conscientemente onde investir a sua energia, tempo e atenção. Ao renunciar a obrigações desnecessárias, a preocupações estéreis e a relações tóxicas, você cria espaço vital para a alegria autêntica, a paz interior e a felicidade duradoura. A sua vida pertence unicamente a si, e só você pode decidir como vivê-la. Permita-se abrandar, sentir a riqueza do instante presente e rodear-se unicamente daquilo que realmente importa e o nutre em todos os níveis do seu ser.